Olá, meus amigos, tudo bem? Espero de coração que sim. Sua casa, sua família, relacionamentos, sua vida financeira, sua saúde estejam em ordem. Se Deus quiser, estarão em ordem. Hoje nós vamos entrar na teologia bíblica da Trindade, a prova bíblica sobre a Trindade. E ontem nós começamos a estudar sobre algumas questões iniciais da teologia. Agora, é claro que aquelas heresias que eu citei ontem, que o Berkhof cita, elas foram apresentadas de forma resumida. E é óbvio que quando a gente resume alguma coisa, é bem provável que no resumo se perdeu alguma característica importante. Então, se você tiver o desejo, seria muito bom que você pesquisasse mais sobre essas chamadas heresias históricas da igreja cristã. Muitos nomes complexos, não é? Subordinacionismo, modalismo dinâmico, monarquianismo, arianismo, é o vocabulário próprio da teologia. Toda ciência, meu amigo, minha amiga, tem um vocabulário próprio. E como a teologia é a mãe de todas as ciências, é verdade, verdade. A primeira coisa que o ser humano fez para estudar foi tentar descrever ou discorrer sobre quem era a divindade e a nossa relação com ele. Então, a teologia é a mãe das ciências. Até na Idade Média, você pode pesquisar sobre isso, as universidades, elas vieram no movimento dos mosteiros, onde a teologia era estudada, os livros eram copiados. Então, antes de surgir as ciências que nós conhecemos, as chamadas ciências humanas ou da natureza, a teologia já era a mãe dessa história toda. Eu tive a oportunidade de ir visitar lá na Alemanha Wittenberg e fui ver onde Lutero foi fazer o doutorado em teologia, mas bem antes, quando ele vai fazer seu curso de direito, onde seu pai queria que ele fizesse, o que aconteceu? Antes de estudar direito, isso no século XVI, antes de estudar direito era obrigatório estudar algum tempo sobre teologia. Então, foi aí que pegou Lutero, foi aí que pegou no chamado, no dia da tempestade, que ele pediu a ajuda de Santana para que, se ela salvasse ele da tempestade, ele seria um monge, seria padre. Mas deixamos a história da igreja de lado e vamos para o nosso tema aqui. Lembramos também que nós falamos e vamos repetir, a doutrina da Trindade, ela é mistagógica. É mistagógica. Porque no nosso conceito humano é impossível, de alguma forma, entender três que é um que é três. E por isso, autores assim, queria explicar isso para você. Os hereges, eles necessariamente não são pessoas ruins. E não são pessoas infiéis, pessoas que não buscam a Deus. Mas o herege, aquele que errou a formulação doutrinária, e a heresia tem uma característica interessante. Ela sempre parte de algo que é verdadeiro, que é bíblico, mas o resultado final dessa conversa, desse escrito, desse desenvolvimento da doutrina, ele termina de forma errada. Então, o herege necessariamente não é mau, ele não é pessoa má, ele não fez de propósito. São homens e mulheres que estavam tentando, lá no início da igreja, desvendar os mistérios, mas, por conta da limitação do ser humano, da mente humana, eles incorreram em risco, incorreram em erro. E as heresias são muito importantes para a doutrina cristã. Por quê? Foram as heresias que fizeram outros teólogos estudarem mais as Escrituras e
proporem a formulação ortodoxa, a formulação que foi aceita no correr dos séculos, tanto nos concílios, os chamados concílios ecumênicos, como pelos principais teólogos. Agora, não esquece, ele não é mau. Agora, até os autores que são chamados ortodoxos, pode ser que uma hora ou outra eles dão uma resvalada. Eles encontram numa área da teologia coisas que não são tão ortodoxas assim. A teologia é obra do ser humano. Por mais que nós podemos pedir a Deus que nos ajude, a limitação humana é muito grande. Porque como o ser humano vai desvendar um mistério? Aí os teólogos começam a usar umas palavras difíceis, sabe? E aí fica complicado de mortais como nós entendermos ao pé da letra. Bom, tendo dito isso, vamos aqui para a prova bíblica da Trindade. Em primeiro lugar, e precisamos dizer, a doutrina da Trindade depende da Bíblia. Ah, mas na Bíblia não tem a palavra Trindade. É verdade. A palavra Trindade, como eu já disse, foi cunhada, foi inventada por Tertuliano. Mas nós percebemos na doutrina da Trindade, na Bíblia, claramente a doutrina da Trindade. Agora, preciso, antes de entrar na prova bíblica aqui, falar com você sobre um conceito, e é o conceito de revelação progressiva. Quando os autores, os teólogos foram estudar sobre a formulação da Bíblia, basicamente foi determinado 3 palavras-chave: revelação, inspiração e iluminação. Falamos disso em aulas passadas. Revelação é o processo de Deus em mostrar quem Ele era. Ele está escondido, Ele é Deus. Depois da queda, o ser humano perde acesso a Ele. Mas o Espírito Santo escolheu pessoas, os agiógrafos. Não é agiota, não. É agiógrafos. São os autores sagrados, autores santos. O Espírito Santo escolheu esses homens, provavelmente homens, e o Espírito Santo os protegeu do erro quando iam tratar de assuntos da fé. Então, por exemplo, Josué orou e o sol parou. Olha, o autor sagrado está certo, porque ele, como observador daquele século, antes de Cristo, 3.000 anos atrás, vamos chutar essa data, ele olhou para o céu parou. Entende? O céu parou. Mas hoje nós, com as descobertas científicas, nós descobrimos que o Sol parou. Descobrimos que o Sol não se mexe. Quer dizer, ele se mexe junto com a galáxia. Mas que quem está em torno do Sol é a Terra. Mas do ponto de vista da fé, o autor sagrado não errou. Ele não tinha a ciência que nós temos hoje. Então, nesse sentido, nós não podemos pegar a Bíblia e colocar em pé de igualdade com os escritos científicos de hoje. A Bíblia é um livro sobre a fé, não é sobre a ciência. Apesar de que tem muita coisa na Bíblia que cientificamente já foi provada e que vai ser provado ainda com o avanço da ciência. Mas, independente disso, é a ação do Espírito Santo em chamar homens para escrever sobre a revelação e escrever e formalizar como escrito sobre a revelação. E, por último, nós temos a iluminação, que é um processo muito lindo que eu e você, quando lemos a Bíblia, nós pedimos ao Espírito Santo que nos mostre as verdades que estão aqui. Então, revelação, inspiração e iluminação. Poderia acrescentar um quarto, que é a preservação, porque dentro da inspiração, além de Deus ter formado o texto, que seria para a nossa salvação, a palavra de Deus, a regra de fé e de prática, que muitos cristãos hoje estão relativizando, essa regra de fé e prática, ela foi preservada.
Então, por exemplo, porque muitos falam, né, a Bíblia foi escrita pela igreja. Não tem nada disso. Os autores escreveram até no máximo no ano 100 depois de Cristo. E a igreja, sim, em vários lugares, foi fazendo cópias e cópias e cópias. E a ciência dos manuscritos é muito bem elaborada. Tem centenas de cópias. Eu mesmo tive a oportunidade raríssima, preciosa, de ir a Israel, e lá no Museu de Jerusalém tem uma parte do museu só, por exemplo, para os manuscritos do Mar Morto, que são manuscritos, por exemplo, o texto de Isaías, que ficaram perdidos dentro de uma caverna lá em Qumran, centenas de anos. E quando acharam, depois de uma longa história, compararam com o texto que nós tínhamos hoje. O texto de Isaías é fidedigno, 99 ponto alguma coisa, fidedigno. Então, Deus preservou o seu texto. Deus preservou o texto sagrado. Hoje já não temos mais acesso aos originais, mas nós temos acesso a cópias muito antigas. Lá no Museu do Vaticano, que eu também tive a oportunidade de frequentar, de conhecer, tem lá a Biblioteca do Vaticano, tem um códice Vaticanus. Tem o Códice Sinaítico, tem vários códices, textos antigos. Então, o que eu queria te dizer? Que quando Deus foi se revelando, Ele foi se revelando. Ele não revelou tudo de uma vez só. Ele foi se mostrando aos poucos. Então, Abraão conhecia menos de Deus do que Moisés. Porque Moisés contou com a experiência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora, Isaías sabia mais de Deus do que Moisés. Porque Isaías conhecia os seus antecessores. Malaquias, que é o último livro da Bíblia em português, um profeta menor, sabia mais de Deus que todos os outros. Por quê? Como num gráfico, Deus, no tempo e na quantidade, Deus foi se revelando, até que chegou, depois do silêncio profético, do tempo de silêncio de Deus, 350, 400 anos, chegou o ápice da revelação, que é Jesus Cristo. Jesus, ele é o máximo do que nós poderíamos conhecer sobre Deus. Não tem como saber algo novo de Deus que não esteja em Jesus. Jesus é o gráfico lá nas alturas, porque Jesus é o próprio Deus. Então, tudo que Deus queria revelar, Ele revelou nas Escrituras, mas principalmente através da pessoa de Jesus. Então, nós temos que entender, quando nós formos ver, por exemplo, prova bíblica da Trindade, que no Antigo Testamento, você não vai encontrar a Trindade como está no Novo, porque é a construção de um pensamento. A revelação é progressiva, ok? Vamos aqui para o Antigo Testamento. Só mais uma coisa. Se você quiser a cópia de todos os textos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo, que tratam da Trindade, eu tiro uma cópia aqui do livro e mando para você no seu e-mail. O que você precisa fazer? Você precisa deixar nos seus comentários aí, ou no comentário, o seu e-mail, que eu mando o arquivo para você ter acesso a essas centenas de textos que provam, que mostram, que afirmam a doutrina da Trindade. O Antigo Testamento não contém, por conta da revelação progressiva, uma manifestação completa da doutrina, da ideia, mas, apesar disso, ele contém várias indicações sobre ela. E é isso que a gente podia esperar mesmo, porque a doutrina está em progressão. A Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, não vai tratar da doutrina da Trindade de forma abstrata, até porque nada no Antigo Testamento é abstrato, fora talvez um pouco Eclesiastes, que tem uma outra influência. Mas a Bíblia o Antigo Testamento ele é muito concreto. Por exemplo, quando lá em Gênesis está que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Sabe esse texto? O Espírito de Deus parava sobre a face das águas, a palavra que está lá em hebraico é a ideia de uma galinha sentada num ninho cheio de ovos, porque a terra era caótica.
Só que na tradução do português, o tradutor não quis ir no pé da letra e colocar que era uma galinha sentada. Ele não tinha entender nada. Igual, o homem foi criado, façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Não está lá imagem e semelhança. Em hebraico está forma, façamos o homem a nossa forma e a nossa sombra. Então o Antigo Testamento ele não é abstrato, não é filosófico, ele é concreto. Então não existe essa verdade abstrata. Então a subsistência trinitária ela vai aparecer nas relações. Alguns tentam provar ou mostrar que já no princípio, em Gênesis, havia uma prova da Trindade, né? Bereshit bara Elohim. Então, que esse Elohim, a gente já estudou. El é a forma meio genérica de se falar sobre Deus. O Rim é o plural. Agora, o que você precisa entender? O Elohim não quer dizer, não está dizendo que é uma trindade. Ele, no máximo, está nos mostrando que é uma pluralidade. Eu, quando chegar lá no reino, vou querer saber por que Moisés não escreveu no princípio, Bereshit bara El. Ele preferiu colocar Elohim, que é a pluralidade. Outros textos que vão aparecer no Antigo Testamento têm a ver quando aparece o anjo do Senhor. Sabe, no Antigo Testamento tem muitos anjos, mas de vez em quando aparece um anjo do Senhor. E quando é um anjo comum, um anjo normal, como se anjo fosse coisa comum, né? O anjo comum, quando um ser humano vai adorá-lo, ele não aceita adoração. Por quê? Porque ele não pode receber. Ele é só um anjo, ele é um mensageiro. Ele é um melek, é um mensageiro. Muito bem. Quando é o anjo do Senhor, por exemplo, que aparece na sarça ardente no alto do Monte Sinai com Moisés, o que acontece? O anjo aceita adoração. E é muito interessante que o anjo aparece como anjo, mas depois ele fala com o personagem bíblico como se ele fosse o próprio Deus. E não é que ele está levando uma mensagem, ele fala como se fosse o próprio Deus. Além disso, no Antigo Testamento, aparecem alguns textos em que a personalidade de Deus a sabedoria, elas são personificadas junto com a palavra. Alguns textos do Antigo Testamento, tanto a sabedoria como a palavra de Deus aparecem como pessoas, sinal da Trindade. E o Velho Testamento ela não vai ter uma definição objetiva da Trindade, mas em vários momentos vai apontar para aquilo que viria plenamente no Novo Testamento. Por exemplo, o Espírito Santo de Deus aparece várias vezes, capacitando pessoas, ajudando o povo. Basicamente, o anjo, a palavra e a sabedoria, e o Espírito Santo que aparece como o mover de Deus. Vamos agora para os trocentos textos sobre o Novo Testamento. No Novo Testamento, porque lá no Antigo existiam profecias sobre o Messias. E se você olhar essas profecias ao pé da letra, o Messias não podia ser uma pessoa excelente, mas não divina. Era uma pessoa divina, o Messias. O Messias esperado por Israel para restabelecer o reino. Então, se no Velho Testamento Yahvé é apresentado como o Redentor e Salvador do povo, o Novo Testamento vai distinguir o Filho, Jesus Cristo, como o dono dessa função. Então, além disso, se no Velho Testamento Yahvé habita em Israel e no coração de todos aqueles que o temem, nós vamos ter no Novo Testamento o Espírito Santo habitando
no meio da igreja e no meio do seu povo. A revelação do Novo Testamento apresenta uma clara e objetiva demonstração que o Pai envia seu Filho, envia Jesus Cristo. E vemos muitos textos em que o Pai fala com o Filho. No batismo de Jesus, por exemplo. Este é o Filho amado em quem eu tenho prazer. Entende? O Pai vai falando com o Filho diretamente. E o Filho fala o tempo inteiro, fala com o Pai. O Filho fala que ele e o Pai são um. E que o Espírito Santo aparece orando a Deus Pai para, traduzir as orações dos crentes. Em Romanos 8:26, aí aparece claramente as três pessoas da Trindade, né? No batismo de Jesus, nós vemos o Filho nas águas, o Pai falando e o Espírito Santo descendo como em forma de pomba. E na formulação da grande comissão, né, Jesus lá em Mateus 28, Jesus fala que a gente tem que ser batizado no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, se você quiser a lista de textos sobre a Trindade, é só me pedir que eu te mando. Então, a Bíblia está recheada de indicações no Antigo Testamento e de informações concretas no Novo sobre a Trindade. Ok? Ficamos por aqui. Acabou nossa aula. Eu espero que você se aprofunde no Deus que você serve. Porque o Deus que nós servimos e adoramos, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Eles são coeternos, consubstanciais e eles têm glória igualmente, sendo três e um. São um Deus que se manifesta, que se apresenta, que são essencialmente três pessoas. De Nova Mutum, esperando a volta de Jesus. Deus te abençoe. Grande abraço.